O Essenciais de Liderança está de volta, hein? Nós fizemos aí anteriormente 2 vídeos, né, sobre isso que está no meu coração, de eu poder compartilhar com vocês assuntos que são muito importantes dentro dessa questão de exercer liderança, né? E eu quero dar continuidade porque eu comecei em 2 vídeos anteriores colocando muito esse aspecto do nosso coração, daquilo que está dentro de mim e de você, esse aspecto interior, né, do ser humano como líder, como chamado de Deus, né? É muito importante nós continuarmos dentro dessa linha. Então, eu quero te dizer, começar esse essencial de liderança, falando exatamente essa pergunta que você está aí vendo, né? Falando sobre qual o tempo que eu tenho, né, dado nesse investimento do crescimento do meu homem interior. Gente, isso aqui é importante demais. Eu entendo que a gente está sempre voltado para coisas que nós precisamos fazer do lado de fora, a gente investe tempo em programações que nós fazemos, em atividades da igreja, em cursos que nós precisamos dar, a gente está sempre com uma agenda meio lotada de atividades que eu sei que são importantes. Obviamente é a prática disso que faz com que as pessoas sejam transformadas, né? Que elas sejam mudadas, né, no seu caráter, em tantas coisas que nós sabemos que é importante mesmo, é vincular essa verdade. Mas eu quero colocar no teu coração a necessidade de nós equilibrarmos e compreendermos que nós temos que olhar sempre a motivação de tudo que nós estamos fazendo, essa fonte interior, as intenções. Qual é o tempo que você tem dado? A minha pergunta é legal dentro desse aspecto aí. Qual é o tempo que eu tenho dado para que a verdade tenha uma interação na minha vida, ao ponto justamente disso, ao ponto de nós sermos transformados pela palavra. Tem tudo a ver com aqueles 2 essenciais de liderança que nós fizemos, mas eu quero que você gaste um tempo para pensar, ok? Porque aqui está o segredo de um ministério bem-sucedido. Então eu quero te falar sobre isso, ó. Em outras palavras, eu preciso de espírito transformado. Eu preciso de uma mente mais calma. Então é menos mente, mais espírito, né? Se a gente der uma lida no livro de Atos, nós vamos ver uma ação muito pronta, né? Uma ação muito própria do Espírito Santo na vida dos discípulos, vamos dizer assim, do primeiro lugar da ação do Espírito Santo na vida deles, muito grande. A gente vê o apóstolo Paulo em Atos 17, lá no verso número 28, falando que nele nós nos movemos, nós vivemos, existimos. A ação do Espírito Santo em termos de transformar e liderar a igreja era muito alta. E hoje a gente vive muito esse conforto de um modo geral, de muitas coisas prontas, de nós podermos programar situações e coisas, porque nós temos essa capacidade, um mundo de uma tecnologia muito alta, né, para que a gente possa liberar essa palavra. Tá tudo certo, gente. Eu não estou querendo colocar aqui um conteúdo de que isso não vale, não, isso faz parte, mas a essência de toda liderança e a importância para nós darmos continuidade e influenciarmos pessoas está na transformação da minha vida e no meu crescimento. Eu preciso crescer em espírito. Quando eu cresço, e a gente está falando sobre crescimento espiritual, nós estamos falando sobre ser transformados pela palavra. Jamais desassocie crescimento espiritual de transformação, porque não existe. É isso aí que nós temos que valorizar, é porque nessa medida que nós dermos o valor a isso, é que nós teremos uma longevidade para ministrar e Deus operar, porque seremos sensíveis à sua voz, seremos sensíveis à sua direção. Eu não posso simplesmente programar coisas ministerialmente, gente, do ponto de vista da cabeça, da mente, né? Ser um cérebro de intelecto, de poder conhecer tantas coisas sobre Deus, mas não tem um nível de transformação. Escuta isso que eu quero te falar, isso aqui é importante você ouvir. Mas eu não tenho um nível de transformação que sustente o meu ministério. Eu não tenho um nível de transformação ao ponto de operar no meu caráter, de trabalhar no meu caráter, de eliminar coisas que são perigosas.
Eu não tenho um nível de transformação ao ponto, pela verdade, não enxergar as ciladas, as situações que estão ao meu redor para me destruir, para que eu não complete a minha chamada. Então, eu considero esse assunto que eu estou conversando contigo e eu faço isso com a maior alegria, sendo os mais importantes naquilo que um ministério precisa ter. Nós temos aqui no nosso ministério uma escola ministerial e eu tenho ministrado demais, direto, sobre as coisas interiores do ser humano. Muitas vezes as pessoas nem reconhecem que elas estão instaladas, mas são perigosas. Motivações, intenções, né? Graus de níveis de soberba e orgulho que podem preencher o meu coração e me detonar, trazendo uma cegueira ao ponto de não enxergar mais nada, a não ser, não, eu tenho que bater meta, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, aquilo lá, estabelecemos isso. Então a gente acaba se transferindo para esse homem exterior, que tem capacidade de realização, sabia? O homem exterior tem muita capacidade de realização, de fazer as coisas, mas ele vai e ele espreme o homem interior e não permite que o homem interior ele seja sensível, ele não tenha mais sensibilidade, ok? Nós precisamos crescer por dentro. É muito mais importante crescer por dentro do que por fora na nossa mente. Se você quer ver a realização de uma chamada genuína e você vê o poder de Deus na sua vida, isso é importante demais. Veja algumas estatísticas, gente, porque isso aqui prova qual é o nível da minha relação com a verdade ao ponto de me transformar, porque tem que ser a minha paixão a verdade. Antes de ser um líder e falar de Deus ou aquilo que Deus quer que eu passe para as pessoas, ele precisa ser a minha paixão. Qual é a relação que eu tenho com ele, com a sua verdade, que é a sua palavra? Então, eu quero justamente isso, mostrar algumas estatísticas dessa relação hoje. Eu peguei isso na internet, você pode entrar, você dá uma olhada lá. Mas existem algumas estatísticas da relação dos cristãos com a palavra de Deus. Você vê, a gente vai ficando preocupado vendo isso, né? Que mais de 50% dos cristãos de hoje passam mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia. Obviamente eu estou conversando aqui com vocês, mas não estou querendo trazer aqui uma parte legalista, não, você não pode ter Facebook, aquilo outro. Tudo isso são ferramentas maravilhosas. Nós usamos o Facebook para fazer uma live, enviar uma mensagem, tantas coisas que nós fazemos. Mas eu quero te dizer qual é a prioridade da minha vida, qual é a minha verdadeira paixão pela verdade ao ponto de eu gastar tempo o suficiente para que eu tenha uma rotina de edificação, gente. Eu venho conversando demais com os pastores aqui do nosso ministério sobre isso, sobre a importância de nós termos e cultivarmos uma rotina de edificação. Você vê, né? Por mais que tudo vai evoluindo, a ciência vai aumentando, a técnica vai aumentando, mas aquilo que Deus nos pediu, nós precisamos dar continuidade. É simples, Ele é uma pessoa, eu preciso de um relacionamento contínuo com Ele, através da oração, da leitura da palavra, da meditação, de gastar tempo pensando, de se entregar a Ele, né? Ficar na presença dEle, deixar Ele depurar e tal, e falar. Isso eu considero o tempo que eu gasto estudando sobre um assunto que Ele mesmo inspira para que a gente possa ler, não é verdade? E falar ao nosso coração, né? O tempo que eu gasto assistindo uma mensagem de outros homens de Deus é muito importante. Aí, Deus fala através da tua vida, você que é um líder, você que é um pastor, através de outros homens. Ele não fala simplesmente a mim, eu tenho passado isso direto aqui no meu ministério, de que eles têm que ouvir outros homens. A importância de ouvir, porque a verdade ela é compartilhada no corpo de Cristo. Eu sou abençoado por uma outra pessoa, um outro líder de Deus que fala algo, trazendo a resposta de Deus para mim. Então, isso aí nos dias de hoje, talvez não está sendo tão valorizado como deveria, pelo nível de liderança que nós estamos encontrando e vendo pessoas tão fracas, né? Então veja só as estatísticas, 50%. O cara gasta mais tempo em outra coisa do que na edificação, na paixão da relação. Veja outra estatística, menos de 40% dos cristãos praticantes, né, que se dizem praticantes, leem a Bíblia, menos de 40%. Eu vou te falar um negócio, é incrível, né? Então veja só que coisa interessante, outra estatística, menos de 20% dos cristãos leem a Bíblia todos os dias, né? Então assim, a gente fica meio perdido com isso, porque são estatísticas verdadeiras, a gente pode entender então
o grau de fraqueza das pessoas. Olha só essa em relação aos líderes, é bem interessante. Cerca de 50,68% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia por inteira pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Então, as coisas se complicam muito. Veja só, como ser forte. Eu quero fazer essa pergunta para você compreender algo muito interessante. Como é que eu posso ser forte em Deus se nós somos fracos em espírito? Como é que eu posso ser fortalecido? Gente, o ministério, ele tem tantas coisas, a pessoa parece que só pensa naquele lado bacana, eu estar na frente, mandar uma palavra, não? Trazer uma mensagem que faz toda a diferença. E as pessoas, pô, pastor, que legal, que mensagem maravilhosa, olha, me edificou muito. Legal, gente, isso traz resultados, mas esse não é o lado. O lado, muitas vezes, ministerial é aquele lado que eu preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha. É aquele lado que muitas vezes nós somos provados e testados, né? Todos os líderes de Deus, eles são testados, eles são provados no dia a dia de situações que muitas vezes não tem ninguém ali para ver, mas é naquele dia que, se eu não tiver fortalecido de espírito, eu jogo tudo para o beleléu, como diz o outro. Vai tudo embora, porque eu não estou fortalecido ao ponto de seguir adiante na minha carreira ou seguir adiante no propósito que Deus estabeleceu. Então, fortalecimento de espírito. Eu só posso ser forte em Deus se o meu espírito ele está fortalecido. Qual é o grau de pensamento e mentalidade? Qual é o grau de tempo que eu dou para pensar nas verdades de Deus? Como é que eu estabeleço, gente, isso na minha vida? Como é que eu posso ser forte em Deus? É uma outra maneira de dizer, se eu sou fraco de mente nele, não funciona, mas há algo interior que nós precisamos ser fortalecidos. Então, esse é o aspecto daquele que vai vencer. Preste bem atenção, esse é o aspecto daquele que vai vencer. Eu quero te dizer que a verdadeira influência como liderança de Deus vem do Espírito transformado pela verdade. Tá certo? Quanto mais eu e você somos transformados, líderes de Deus, chamados por Deus, quanto mais eu e você somos transformados pela verdade, mais força nós temos na nossa influência, porque é de dentro para fora. Jesus, quando conversava com as pessoas acordavam cedo para ir para o santuário, para ir para o templo, para ouvirem Jesus falar. E os próprios escribas e fariseus diziam assim, caramba, esse cara, que é isso que ele tem? Ele fala com tal autoridade. Veja que coisa interessante. Que autoridade é essa que Jesus tinha? Ele tinha a força da transformação na vida dele. A força da autoridade vinha de dentro. Então, gente, não é... E aqui eu quero passar para vocês, para que vocês possam entender bem aquilo que eu estou dizendo. Nós temos que equilibrar bem esse homem exterior da nossa mente com capacidade de programar, de fazer isso, aquilo outro, de organizar. Tá tudo certo, mas equilibra isso, tendo a certeza de que nós precisamos trabalhar o nosso homem interior e sermos transformados. Veja, liderança é influência, sabemos disso, essa é uma definição clássica que você encontra aí em todos os livros, né, que falam sobre liderança. Liderança é influência. E a maior influência que existe, preste atenção, gente, é o exemplo. A maior influência que existe, eu vou repetir, é o exemplo, na forma de comportamentos, escolhas e atitudes. Esses são os verdadeiros, essa é a verdadeira influência. A influência em si, gente, não está porque eu tenho uma excelente mensagem. A influência, ela faz parte, muda pessoas quando nós temos um comportamento que é um comportamento do céu. Quando nós fazemos uma escolha, que é a escolha que Deus nos pediu para fazer. É isso que faz diferença. Quando nós temos um linguajar, uma maneira de falar com as pessoas, uma importância, uma valorização em relação a elas, que vai fazer toda a diferença, ok? Então não é no quanto eu sei a respeito de Deus, ou tenho uma mensagem, mas é de dentro para fora. Então a verdadeira força da liderança está no seu comportamento, no nosso comportamento. E muitas vezes o nosso comportamento pode nos detonar. E eu quero terminar esses essenciais de liderança
justamente lendo um verso que me falou muito ao meu coração sobre Apocalipse capítulo 12. Lá no verso número 11, está escrito a respeito da igreja que venceu as trevas, o inferno. E veja as palavras que João ele coloca: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Tem dois aspectos aqui rápidos para te falar. Em primeiro lugar, nós somos qualificados para vencer porque somos novas criaturas. Quando Deus levantou a igreja, ela levantou já de uma base chamada vitória, a obra da cruz do Calvário sobre as trevas. Mas não adianta cantar vitória. Aleluia, sou mais do que vencedor. De um modo geral a gente fala isso, não há nada de errado, mas preste bem atenção. Esse aspecto de ser nova criatura e ter o selo de ser um líder de Deus e ser chamado e escolhido por Deus é uma parte. A parte mais importante agora será o testemunho desse chamado. Na prática, que não é necessariamente, como eu falei, levando uma palavra às pessoas, mas é o meu comportamento, a minha atitude e as minhas escolhas. Quantos líderes estão se perdendo, fazendo escolhas erradas em relação à família, deixando seus filhos perdidos, ou deixando esposa e tantas coisas, não quero julgar, mas hoje a gente está vendo um comportamento e um testemunho que não tem trazido vitória para a liderança. E nós temos que então pensar a respeito disso. Então quer dizer que o sangue me qualifica para vencer, mas nós consumamos a vitória na prática da nossa liderança através do comportamento, da atitude e daquilo que sai dos nossos lábios. Você que acabou de assistir o nosso Essenciais de Liderança, eu tenho algo muito legal para vocês. Você clica aí embaixo, nós temos aí um e-book para você dar um download chamado O Poder da Mente Renovada pela Palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante com tudo aquilo que a gente conversou. Um abraço.